Rafael Luiz Costa, especialista em Lei Geral de Proteção de Dados e Segurança da Informação. Apoio Produtiva Privacidade. Olá pessoal, muito bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um programa Direito e Tecnologia. É isso aí, estamos de volta com mais um episódio desse querido programa. Esse programa que conversa com você, é o único programa da Rádio Vibe Mundial que conversa com você sobre o direito digital e a tecnologia da informação, conscientizando você sobre a importância de estar inserido numa sociedade digital, como se cuidar, como não ser atacado, como não ter aí seus dispositivos contaminados por vírus. É isso aí. Já fizemos inúmeros programas aqui explicando como se proteger. E hoje não é diferente, né? Então, deixa eu fazer um convite para você antes de mais nada. Você que está aí nos ouvindo pelas ondas da Rádio Vibe Mundial, pelos 95,7 FM, vou convidar você para que venha aqui para o meu Instagram, o Rafael.luizcosta. Rafael.luizcosta, Luiz com Z. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Vibe Mundial e você pode interagir conosco, ok? E detalhe, peço para que você também inscreva-se no nosso canal Direito e Tecnologia, lá no YouTube, para você acompanhar todas as entrevistas que nós já fizemos e outros podcasts que eu já estive. Bom, hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial, Marcos Calmon. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você, Marcos? O prazer estar com você, viu, Rafa? Prazer estar aqui na Rádio Mundial. O prazer é todo meu. Já vou apresentar o Marcos, quem é o Marcos Calmon. Já vou falar sobre ele. Deixa eu só dar um recado para você. Eu sempre falo disso aqui, porque é muito importante que você se preocupe com a marca da sua empresa. Sabe aquela marca que você pensou, criou cores, logo, tudo bonitinho, mas você esqueceu de um detalhe. Você não registrou a sua marca. E de repente alguém entra em contato com você dizendo que você está utilizando de maneira errada. Você não deveria estar utilizando aquela marca. Então, registre sua marca. Entre em contato com a PA, Produtores Associados. Eles são especialistas, são agentes da propriedade industrial e você vai falar diretamente com a Rosana Galizzi pelo 11 97539 6527. 11 97539 6527. Procure a PA Produtores Associados e cuide da sua marca, registre sua marca, não vacile nesse ponto. Bom, marcas e patentes, esse assunto merece registro. É isso aí, gente. Bom, vamos lá. Hoje estou aqui com Marcos Calmon. Vou apresentar o Calmon e depois o programa é todo dele. Vou ficar quietinho aqui, só fazendo umas perguntas para deixar ele falar aí, que ele tem muita coisa para trazer para a gente, pessoal. Então, o Marcos Calmon, ele é o CEO da empresa Safe Cyber, empresa especializada em cibersegurança, e também é CEO da Safe Security. O Marcos Calmon também é conselheiro da Câmara Internacional de Negócios e ele tem aí o propósito de democratizar a segurança da informação no Brasil. Olha que legal. E, não bastando, ele também é presidente da Sucesso São Paulo. Sucesso é a Sociedade de Usuários de Tecnologia da Informação e Telecomunicações daqui de São Paulo. Olha só, que honra tê-lo aqui, Calmon, que honra. O tema de hoje, pessoal, como vocês sabem, dificilmente a gente repete um tema aqui, viu, Calmon? Hoje, então, nós vamos falar aí do slogan da Safe Cyber, que eu gosto bastante, que é a democratizando a segurança da informação. Para todas as empresas do Brasil. Para todas as empresas do Brasil. Você pode, então, nos explicar como é que é essa iniciativa, para quem está nos ouvindo, quem tem interesse em proteger os seus dados, proteger a sua informação, como é que surgiu essa iniciativa? Fala um pouquinho para a gente, Calmon, por gentileza. Bom, vamos lá. Ela surgiu
de fato, de um propósito, né? Porque a palavra propósito, ela acabou sendo vulgarizada, né? Então, todo mundo fala muito propósito, ela acabou sendo vulgarizada, mas a palavra em si, ela é muito bonita, né? Ela tem, eu digo que propósito tem muito propósito. Então, imagine o seguinte, hoje, cada vez mais, nós temos um volume muito alto de invasões digitais nas empresas, né? E a gente tem aproximadamente 70% da mão de obra, dos empregos do Brasil. Eu estou falando basicamente no Brasil, não tem essa representação mundial, mas no Brasil 70% da mão de obra ela sai de pequenas e médias empresas. Pequena e média empresa trabalhar, tratar, conseguir trazer segurança da informação, trazer uma solução de cibersegurança é muito cara. Sim. Sim. E eu lido com cibersegurança, segurança da informação há mais de 20 anos. E eu comecei a perceber o seguinte, a gente não tinha clientes pequenos. A gente não tinha, os nossos clientes eram clientes médio, grande e grande. Uhum. Então eles não... A Safe Security, que é minha outra empresa, ela existe desde 2002, portanto 21 anos. Uau. E a gente não tinha clientes pequenos. A gente não tinha clientes médios, a gente só tinha cliente grande, médio, grande e grande. Porque eram que conseguiam pagar, porque as soluções, elas são, praticamente todas as soluções, elas são americanas. O mercado americano, ele praticamente domina o mercado mundial. Verdade. De cibersegurança. Então, eu comecei a perceber isso e vi o seguinte, essas empresas, como é que a gente vai conseguir diminuir o volume de ataques cibernéticos no Brasil se 70% da mão de obra ela vem de pequenas e médias? E essas pequenas e médias não conseguem pagar, não têm conhecimento, não tem nenhum tipo de know-how com relação à cibersegurança. Então, ela não tem gente, porque a quantidade de funcionários delas são limitadas, elas têm muitas vezes uma pessoa de TI, às vezes nem tem ninguém de TI, dependendo do tamanho da empresa, eles vão terceirizar, vão contratar uma pessoa para cuidar do ambiente de internet delas, sistemas operacionais, etc., mas é uma pessoa terceirizada, porque ela não tem recurso para ter uma pessoa própria, quanto mais de segurança da informação, né? Então, nesse propósito, nós levamos muitos anos conseguindo desenvolver, primeiro, uma solução, né, porque a nossa solução ela é própria, nós desenvolvemos a solução, levamos muitos anos aprimorando essa solução e, paralelo a isso, desenvolvemos um modelo de negócio que a gente conseguisse, de fato, democratizar a segurança da informação. Quando eu falo democratizar, eu quero dizer no contexto da palavra mesmo, ou seja, que qualquer empresa possa ter cibersegurança. E quando eu falo qualquer empresa possa ter cibersegurança, possa ter empresa dela protegida, eu estou entrando num contexto maior, que é o de garantir duas coisas para essa empresa. Primeiro, que ela, de fato, ela vai ter a solução dela atualizada, ela vai ter alguém monitorando, cuidando, porque não é só ferramenta. Né? Se fosse só ferramenta, não teria. Todas as empresas, grandes empresas, ninguém era invadido. Verdade. Né? Porque não é só a ferramenta, mas principalmente um monitoramento do seu ambiente de TI. E esse monitoramento do ambiente de TI, eu digo que ele é mais importante até do que a própria ferramenta. Né? Sim. Bom, então nós desenvolvemos a ferramenta, nós desenvolvemos a metodologia que a gente entrega para o nosso cliente todo o serviço para a gente cuidar daquela ferramenta, a gente cuidar da segurança da informação por um preço democrático. O que eu quero dizer com isso? Qualquer empresa, a padaria da esquina, o salão de beleza, o escritóriozinho de advocacia com 2, 3 advogados que acabou de formar, juntou com mais 2 colegas lá, fundou um escritóriozinho pequeno com 3 advogados lá dentro, pequenininho, esse cara vai conseguir pagar, o escritório de contabilidade vai conseguir pagar. Ou seja, eu estou falando de áreas extremamente críticas, né? Porque lida com dado, ou seja, dado de cliente, que pode ele próprio. Imagina um escritório de advocacia ser invadido e perder os dados do processo do cliente. Às vezes tem segredo de negócio, segredo de justiça também, né? Então, nessa linha, nessa pegada, a gente consegue efetivamente fazer com que essa empresa pequenininha, ele consiga contratar a gente, porque a gente, inclusive, subsidia a mensalidade
dessas empresas pequenininhas para atender o nosso propósito maior, que é o de democratizar. Ou seja, eu tenho lucratividade nas empresas maiores e parte dessa lucratividade eu vou lá e direciono para conseguir fazer com que eu subsidie as menores empresas. Gente, olha que interessante. Para vocês entenderem, eu sempre falo aqui, Calmon, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Uhum. Né? Nós já trouxemos aqui inúmeros programas. Obrigado, Calmon. O cara desenrolado é assim, ele chega, ele já está ambientado no estúdio, ele já até me ajuda aqui com a mudança aqui da posição do celular. Então, Calmon, a gente fala muito da Lei Geral de Proteção de Dados e que dessa até imaturidade, infelizmente, do nosso país, com relação até a segurança da informação, que até ontem ninguém sabia direito o que era, né? E com essa coisa de que, olha, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não vai pegar, né? Parece que era um vírus, né? Vai pegar ou não vai pegar? E a gente tenta conscientizar de que a coisa não é bem assim. Então, pessoal, para que vocês entendam, o trabalho desenvolvido pela Safe Cyber, que o Calmon está nos explicando aqui, é que você aí que está precisando, é obrigatório que você se adeque à Lei Geral de Proteção de Dados, você vai precisar implementar medidas técnicas e administrativas. E o que a gente vê muito, Calmon? Quando a gente chega nessas empresas, porque a gente também, né, eu como DPO, eu atendo empresas de pequeno porte, né, para adequar a LGPD, e essas empresas sempre tomam um susto, porque quando a gente vai oferecer a solução para ter ali as medidas técnicas e administrativas, que reza ali o artigo 46, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, as pessoas tomam um susto. Então, olha a importância desse trabalho, né, da Safe Cyber, de colocar isso, de democratizar isso. Vai permitir que essa empresa ela consiga aí ter as suas informações protegidas, né, por um firewall, vamos colocar assim, né, por um firewall. E detalhe, né, que aí eu gostaria que você falasse também um pouquinho disso, Calmon, que hoje tudo é muito caro, o Brasil paga caro pela tecnologia. Infelizmente a gente paga bem caro pela tecnologia. Como eu falei, a grande maioria das tecnologias, principalmente de cibersegurança, são americanas. Então a gente está falando de cara em dólar. Né? Pois é, em dólar. E aí o dólar com essa oscilação, ele só vai dificultando mais ainda esse acesso. E aí o ponto é, você pode ter uma segurança para proteger o seu perímetro digital, só que a questão, Calmon, é que, como você bem disse, às vezes aquela empresa ela nem tem um profissional de TI lá dentro. E quando tem um profissional de TI lá dentro, esse cara não é muito capacitado assim. Como que a Safe Cyber ela ampara nesse sentido? Qual que é a solução oferecida? Você tem um time de especialistas que pode ajudar na gestão desse firewall, dessa ferramenta, esse monitoramento? Como que acontece? Boa pergunta. Como é que a gente faz isso, né? A gente percebeu, nesse viés de democratizar a segurança da informação no Brasil, a gente não quer simplesmente vender ferramenta. A gente poderia fazer isso, como todas as 99% das empresas de cibersegurança faz, né, de desenvolvimento de solução. Então ele vai lá, desenvolve uma solução e vai lá e vende licença, entrega isso na mão do cliente, e o cliente que vai fazer a instalação, ou ele contrata alguém para lá para fazer a instalação, e aí ele vai cuidar disso, ele vai mexer na ferramenta, ele vai atualizar, ele vai fazer os parâmetros e monitorar aquela ferramenta. Então ele próprio cliente faz isso. A gente percebeu, para a gente conseguir democratizar, a gente teria que fazer algo além disso. Porque essas empresas, como elas não têm muitos funcionários, a grande maioria delas, quando a gente está falando das pequenas e médias, as pequenas não existe alguém de segurança da informação lá. E quando a gente fala de segurança da informação, especificamente, é a mesma coisa que eu dizer, olha, vamos fazer uma analogia aí com a medicina. Então eu tenho um clínico geral. Então eu vou lá, eu estou com uma dor no estômago, e aí o clínico geral chega para mim e fala, olha, eu detectei aqui que você está com algum problema X, sei lá, no pâncreas. Você vai precisar fazer uma cirurgia. Aí ele vai lá e ele próprio, clínico geral, agenda a sua cirurgia e ele próprio, clínico geral, vai fazer a sua cirurgia. Mas espera aí,
Ele não é um cirurgião geral. Sim. Ele não entende disso. Ele entende ele não é nem cirurgião. Né? Então, a mesma coisa acontece com segurança da informação. Eu tenho um especialista em tecnologia, que é um generalista, e eu tenho um especialista em segurança da informação, que é um especialista. Ou seja, ele é especialista em segurança da informação. Então, não dá para você pedir uma pessoa de TI que entende de sistema operacional, entende de Wi-Fi, entende de coisas específicas, generalizadas na tecnologia, que ele entenda de configuração, de monitoramento de um cyberataque. Ou seja, você está sofrendo um cyberataque, você pega um cara de TI e fala, vem cá, me ajuda, o cara... A probabilidade dele não saber o que fazer ou fazer alguma coisa errada é gigantesca. Ele não tem especialização nisso. Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos a tecnologia e, junto com a tecnologia, nós desenvolvemos uma área muito específica de suporte e uma outra área que incorpora o nosso centro de operação de segurança. Nós temos um centro de operação de segurança onde ficam os nossos especialistas, nossos engenheiros de segurança, 24 horas por dia, monitorando todos os nossos clientes. Então, nós temos um centro de operação de segurança com monitores que ficam monitorando todos os nossos clientes. Então, se acontecer algum incidente num cliente nosso, nessa sala, nesse centro de operação de segurança, gera um alerta e um dos nossos engenheiros assume aquela conta, assume aquele cliente e vai lá remotamente, entra no cliente e verifica o que está acontecendo, ao mesmo tempo ele está avisando o cliente que está tendo, por exemplo, uma tentativa de invasão, por exemplo. Ele vai lá e tem uma ação proativa e, em muitos casos, a gente até faz contra-ataque para derrubar o atacante, se for esse o caso. Então, a gente está monitorando o cliente 24 horas por dia e fazendo ações, inclusive, de contradefesa. Tá? Então, isso faz parte do nosso trabalho. O diferencial disso, né, a gente conseguiu fazer tudo isso, como eu falei, por um preço que qualquer empresa, seja ela pequenininha, o cara que tem 2, 3, 5 computadores, ele consegue já contratar a gente, ele consegue pagar, porque a gente subsidia isso. Então, a gente consegue fazer de uma forma que ele consiga. Tem outra coisa importante também, que no final das contas, como a gente consegue, que é um ganho marginal gigantesco, né, porque o nosso negócio é cibersegurança. Sim. Mas acabou que a gente gerou um ganho marginal muito grande para o cliente, que não tem a ver com cibersegurança, ao mesmo tempo tem, mas é um ganho de produtividade da empresa. Por quê? Imagine o seguinte, você libera um Wi-Fi na sua empresa para o seu funcionário trabalhar. E ele vai lá, então ele pode acessar o que ele quiser. Ele está lá, se ele quiser acessar pornografia, ele acessa. Se ele quiser parar de trabalhar para poder assistir um vídeo no YouTube, se ele quiser parar de trabalhar para comprar um sapato, ficar olhando o preço de celular, sei lá, fazer o que ele quiser, ele consegue fazer. Né? A nossa solução, como a gente faz o controle da internet, porque tudo que entra e sai da tua empresa, através da internet, vai passar pela gente. Então nós vamos monitorar tudo em termos de dados que entra e que sai da tua empresa. Ou seja, a operadora te entregou a internet, né? O sinal de internet. Quando ele te entregou isso daí, primeiro ele vai passar pela gente e depois ele vai entrar na tua empresa. E quando a tua empresa for fazer algum acesso na internet, ele vai bater primeiro na gente e depois que ele vai para a internet. Então nós conseguimos ser um filtro de tudo que entra e que sai. Como se fosse um porteiro na frente do prédio. Quem pode entrar no prédio e quem não pode entrar no prédio. Quem pode sair do prédio e quem não pode sair do prédio. É mais ou menos isso. Então, se a gente consegue controlar tudo isso, a gente consegue dizer o que é, através, obviamente, é uma diretriz da empresa para a gente, o que aquele funcionário, ou aquela área, ou aquele setor da empresa pode ou não acessar na internet. Então, por exemplo, aquela pessoa precisa acessar o YouTube para trabalhar? Não precisa. Então, vamos dropar, vamos cortar o YouTube dos acessos dela. Ela precisa de Instagram, ela precisa de Facebook, ela precisa de acessar a China, né? Ela precisa acessar algum site na Rússia para poder trabalhar? Não. Então, vamos dropar, vamos cortar tudo que não é produtivo. Porque se a gente consegue fazer isso, automaticamente a gente eleva a segurança, porque a gente começa a ter cortes. Imagina o seguinte, a pessoa recebe um link, seja por e-mail ou alguma outra forma, e esse link é um link que está vendendo uma oferta, sei lá, de alguma coisa, de um celular.
Então, a pessoa está pesquisando na internet a compra de um celular. Da mesma forma, todo mundo já viu isso, né? Da mesma forma, são os cookies. Da mesma forma que daqui a pouquinho você está recebendo um monte de oferta de celular de um monte de loja, ofertas verdadeiras, válidas, né? Porque eles fazem um mapeamento, você tem um endereço da internet, seu IP é um endereço. Então, ele sabe que você está pesquisando um celular. Da mesma forma, os meliantes também sabem que você está pesquisando um celular. Então, elas vão lá, criam uma oferta falsa, de uma empresa qualquer, boa, verdadeira, uma Magazine Luiza, por exemplo, da vida, e vai te ofertar aquele mesmo celular com 40% de desconto se você comprar hoje. E tem um link. Quando você clicar naquele link, você vai ser direcionado para um site falso que vai clonar, por exemplo, seu cartão de crédito, que vai pegar os seus dados e etc. Então, a gente consegue dropar. Quando o seu funcionário clicar nesse link, ele for direcionado para um desses sites falsos, a gente já sabe a identificação disso e a gente vai lá e dropa, não deixa que ele consiga acessar. Então não deixa nenhum vírus, por exemplo, ou algum tipo de ameaça entrar na sua empresa. Então isso é um exemplo. Então a gente consegue também controlar o que as pessoas conseguem fazer na internet. Então a gente aumenta muito a produtividade porque a gente deixa os acessos, seja via cabo, no computador dele ou no celular dele via Wi-Fi, que a gente consegue controlar o Wi-Fi também, aumentando muito a produtividade do funcionário, porque ele vai ficar focado no trabalho e não vai ficar se desvirtuando com coisas qualquer na internet. Perfeito, Calmon. Nossa, gente, que aula, né? Então, alguns pontos que eu quero chamar a sua atenção aqui. Primeiro lugar, não é só empresa grande que sofre invasão, tá? Que sofre sequestro de dados. Empresas minúsculas podem sofrer sequestro de dados, porque muitas vezes esses ataques eles são aleatórios. Eles não são direcionados para a sua empresa. Eu já presenciei, Calmon, uma farmácia de 3 computadores sequestrada. O cara não tinha backup, acho que o backup era dos últimos 4 meses, e foi aquilo, né? O cara precisou cadastrar na mão, porque não conseguiu negociar, enfim, a gente nem recomenda. Acabou que ele perdeu todo o seu banco de dados. Uma empresa de 3 computadores. E o outro ponto, gente, é que muitas empresas acham que o profissional de tecnologia, aquele profissional de TI que você tem aí dentro, principalmente de pequenas empresas, que ele sabe de tudo. E não é assim. Não deve ser confundido esse profissional com um profissional de segurança da informação. Um profissional de segurança, ele tem outros apetrechos, né? Ele tem outros conhecimentos, outras habilidades que vão além desse profissional que você tem aí dentro. Então, às vezes, é até uma responsabilidade da empresa colocar na mão desse profissional a segurança. E esse time que o Calmon comentou aqui, ele vai trazer esse cuidado para você, né? Que não deixa na mão desse cara. Então, há esse controle de entrada e saída. E tem um detalhe também que eu gostaria de comentar, é o ganho da velocidade da internet, gente. Quando você tem um firewall, um UTM, controlando a entrada e saída. Porque pensa, todo mundo navegando no que quer, a sua internet, se você fala, minha internet aqui é super lenta, e não é. É porque tá todo mundo navegando num monte de coisa e ninguém controla nada. Então, falando desse ganho de produtividade, você também tem isso. E um outro ponto, a sua rede sem fio, é interessantíssimo que você tenha um monitoramento dela. Porque às vezes você tá com a rede sem fio, não é só você que está usando. O seu vizinho também está usando. Ele está baixando alguns vídeos, alguns jogos, porque ele conseguiu descobrir a senha da sua rede sem fio, que não era uma senha muito segura. E de repente tem um monte de gente pendurada na sua rede sem fio e você não faz ideia. Então veja a importância desse trabalho, desse papel. Que interessante, não é, gente? Calmon, o nosso tempo aqui ele é curtinho, tá? Eu queria agradecer imensamente a sua visita aqui, essa honra de recebê-lo aqui. Convido para voltar mais vezes, tá? Desde já. Nossa, vai ser um prazer. Deixa aqui seus contatos, como é que o pessoal pode encontrá-lo, conhecer um pouquinho mais da Safe Cyber. Fala um pouquinho aí pra gente, divulgue aí os canais. Ô Rafa, primeiro obrigado pelo convite de estar aqui com você. Eu estou extremamente feliz e honrado de estar aqui. O propósito de eu estar aqui, né, do Rafa ter convidado a gente, é porque nós fomos descobertos por ele como uma empresa que oferece alguma coisa que até então não tinha no mercado brasileiro. Então, nós estamos lançando isso, nós estamos inovando com cibersegurança, a democratização da cibersegurança para todas as empresas do Brasil. Nós temos vários clientes grandes, nós fazemos segurança de ambientes extremamente complexos, nós temos clientes com um nível de exposição a risco muito alto.
Mas a gente não queria só fazer dessas empresas, a gente queria também fazer daquela empresa pequenininha, porque é dessa forma que a gente vai conseguir controlar e diminuir a quantidade de cyberataques no Brasil. Ou seja, controlando as empresas, ajudando as empresas pequenas que não têm condições de pagar, e a gente consegue ajudar nesse sentido. Bom, a Safe Cyber é uma empresa brasileira que está aí crescendo gigantescamente, numa velocidade estonteante. Nós temos vários canais, a gente não faz venda direto ao cliente, a não ser empresas com até 20 computadores. Aí eles podem comprar direto no nosso site. Nós temos um e-commerce, até 20 computadores a gente consegue vender direto lá. Fora isso, a gente vende através dos nossos canais de distribuição, são 50 e poucos canais espalhados pelo Brasil todo. A gente atende o Brasil de ponta a ponta, do Aipoc ao Chuí. Então, para achar a gente, safecyber.com.br ou o nosso Instagram, safecyberbr. Então, Safe Cyber BR, são as duas formas mais fáceis de encontrar, e é só fazer um contato com a gente, que a gente direciona você para o canal mais próximo que possa te atender e te ajudar, ou então direto no nosso site. Beleza. Calmon, muito obrigado mais uma vez por sua visita. Gente, muito obrigado por sua audiência. Fique ligado, porque esse é o programa que traz esse tipo de informação para você. Um grande beijo no seu coração, e eu fui. Obrigado, Calmon. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.